dar andamento ao vídeo anterior, no vídeo passado nós conversamos sobre comunicação. Lembram? Não sei se vocês perceberam, mas não nos despedimos no vídeo anterior. Nós só finalizamos, sem dar um tchau. Bom, foi algo proposital. É estranho quando a gente finaliza assim, sem mais, sem menos, né? Quando a nossa comunicação falha, vários problemas podem ser desencadeados. E o problema que a gente vai conversar um pouco mais nesse vídeo é a depressão. Todo mundo já ouviu falar de depressão. Essa palavrinha já é bem conhecida. Mas o que é exatamente a depressão? A depressão, de acordo com o Código Internacional de Doenças, o CID-10, é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas a tristeza profunda, a perda de interesse, a ausência de ânimo e as oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com a ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Lembra que a gente já falou sobre ansiedade, né? Lá no primeiro vídeo e no segundo também a gente falou sobre a ansiedade, sobre a tristeza. É importante não confundir os conceitos. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer no dia a dia. A pessoa pode sofrer tentando entender algo que está acontecendo, mas não passa de alguns dias, é algo momentâneo. Já a depressão tem uma característica de se instalar e permanecer por períodos longos, e se não for tratada, pode piorar e passar por 3 estágios: leve, moderado e grave. A depressão é uma condição médica que vai além da tristeza que todas as pessoas sentem eventualmente e causa sintomas duradouros e tão intensos que alteram o modo como você se sente, como você pensa ou como você se comporta, muitas vezes interferindo com as suas atividades do dia a dia. E apesar disso, a maior parte das pessoas não discute os seus sintomas com o médico, porque acham que a depressão não é uma doença de verdade ou então tem medo do estigma associado às doenças psiquiátricas. A ansiedade é uma sensação desagradável, uma inquietação, uma sensação de pressa, de urgência, mas é algo que passa pela nossa vida. Já a depressão é uma doença do organismo como um todo. Ele compromete o seu físico, o seu humor e o seu pensamento. As pessoas no estado de depressão mudam a sua forma de sentir, modificam as suas emoções, a sua disposição, a alimentação, o sono e até mesmo como as pessoas se sentem em relação a si próprias. Claro que o diagnóstico será feito por um especialista, porém você mesmo consegue perceber alguns sinais para já poder ir em busca de ajuda. Os sintomas eles podem ser emocionais, falta de motivação, medo que antes não existia, dificuldade de concentração, perda ou aumento do apetite, alto grau de pessimismo também, indecisão, insegurança. Insônia, falta de vontade de fazer as atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia, vontade de morrer, é a tendência suicida, né? A maioria dessas pessoas que tentaram suicídio tinham algum transtorno, né? E não buscaram ajuda, tá? Por preconceito, por desconhecimento, por falta de apoio da família, de achar que é uma coisa que é ligada à fraqueza e não à doença, tá? Encarar a depressão como fraqueza, na maioria das vezes, e não como doença, é um erro um erro grave que aumenta o risco de suicídio, né? Porque a pessoa acha que é uma fraqueza e não é uma doença tratável e que melhora com medicação. E esses sintomas, eles podem ser físicos também. Então, dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência. Tensão na nuca, nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito, queda da imunidade. Uma parte dos sintomas também pode ser genético. Então, alguém da sua família teve e isso aumenta as suas chances de passar pelo mesmo problema. Só que aí você para pensar. Nossa, mas são sintomas muito variados. Então, todo mundo já teve algum tipo de sintoma, é normal. E, de fato, são sintomas que todo mundo já teve. Por isso, você não deve se autodiagnosticar. Você deve sempre procurar um profissional. Não é porque você teve um sintoma desse que você está com depressão, mas o conjunto desses sintomas pode ser um sinal para procurar ajuda. Não tenham preconceito com a psiquiatria, com a psicologia, tá?
são áreas que atualmente têm se desenvolvido bastante, os tratamentos são eficazes. E assim, se a pessoa está em sofrimento, está com sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e pensa que talvez só a morte seja a solução, né? Que ela saiba que existe tratamento para esses transtornos, né? E que a família, né, as pessoas que estão próximas, que observam que a pessoa está em sofrimento, que tenham também essa sensibilidade para apoiar uma decisão de ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. No próximo vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre as causas e sobre como podemos lidar com esse fato. Um abraço e até breve!